20 de junho de 2013. Seleção brasileira se prepara para o duelo que define o primeiro lugar do grupo sábado contra a Itália. A macaquinha de estimação do Sheik melhorou e o Emerson voltou aos treinamentos. O Corinthians está concentrado no CT do Ecológico e já pensa no São Paulo. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva você vai ficar sabendo como foi o primeiro treinamento de Mendieta, o novo reforço do Palmeiras para a sequência da temporada. Meio-campista Montijo apoia trabalho do técnico Claudinei Oliveira e fala da expectativa do Santos para a sequência do Brasileirão. E tem mais: a apresentação do técnico Paulo César Carpegiani na Ponte Preta. Seja bem-vindo, o Gazeta Esportiva começa agora. Seleção brasileira que ainda não apresenta aquele futebol dos sonhos, mas segue em franca evolução. E para mim foi a melhor partida do Neymar sob o comando do Luiz Felipe Scolari. Você concorda com isso, Godoy? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Celso. Boa noite para você que está de olho na Gazeta Esportiva. Fica quieto aí, você. Para de falar. Olha, ei, sossega. Foi uma assombração com a minha voz. Sossega. Voz do além. Quer dizer o seguinte. Pior que a voz do além é a minha. Esse é o problema. Ei, sai daí. Sério? Carrega o negócio aí. Jogar o sal grosso aí nos cantinhos. O negócio é o seguinte, se a seleção não está jogando tudo aquilo que ela tem condições de jogar, pelo menos os resultados, os objetivos traçados estão sendo alcançados. Primeiro, ganhar o jogo. Ganhou. Não jogou tão bem, mas fez o resultado. Outro detalhe, não sofrer gols. Não sofreu mais um jogo sem sofrer gol ou gols. Portanto, os objetivos estão sendo alcançados. Com o tempo, aquilo que ainda não tínhamos, daqui a pouco teremos. Ou seja, um time de futebol, né? Nós temos um grupo de jogadores, mas daqui a pouco nós vamos ter um time de futebol. Ainda estamos dependendo muito do talento individual. E quem mais tem talento individual para decidir na nossa seleção é o Neymar. Portanto, ele voltando ou conseguindo jogar com a camisa da seleção brasileira aquilo que ele jogou e jogava no Santos, nós temos grande possibilidade de chegar à final da Copa aqui no Brasil, essa Copa que é das Confederações, viu? E a expectativa de uma final entre Brasil e Espanha. Será? Pelo menos essa é a expectativa. Sobre o Neymar, me parece... A não ser que a Espanha treme. Imagina. A Espanha treme e perca a classificação antes. Daqui a pouquinho eu vou falar para você quanto foi hoje o jogo Brasil não, Espanha. Meteram a mão no Tahiti. Meteram a mão no Tahiti. Uma vergonha. Já estamos preparando o recurso. Vamos entrar com recurso para anular a partida. Roubaram o Tahiti para poder ganhar. Podia ter marcado um pênalti para o Tahiti, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Sobre o Neymar, voltando, acho que tirou um pouco do peso das costas, da responsabilidade, está mais à vontade na seleção. E à medida que a seleção vai jogando, o entrosamento vai aumentando. E aí o Neymar pode render mais, render aquilo que a gente espera. Você pode estar me perguntando em casa, cadê a Anitta? Um telespectador me escreveu aqui, que hoje tem o show das poderosas. Não, não é verdade. Ela está sem voz, mas amanhã deve estar aqui com a gente, a Anitta. Então, beijo para você e boa recuperação. Ela foi participar da passeata. Ah, é? É. Ela foi participar da passeata, está lá representando, nos representando. Porque enquanto a gente trabalha, alguém tem que nos representar na passeata. Então a Anitta está lá nos representando. Tá certo. E ela ficou gritando muito, aqueles gritos de guerra lá, aqueles palavra de ordem, e ficou sem voz. Você foi também? Eu fui só na hora que era para jogar pedra, eu fui. Imagino. Bom, vamos mudar de assunto. E a enquete de hoje, que já está no ar no site gazetesportiva.net. Você aprovou a atuação da seleção brasileira contra o México, sim ou não? Godoy. O que tem? O que você achou? Aprovou ou não aprovou? O objetivo que era vencer foi alcançado. A seleção está jogando por resultado, não está jogando para encantar, para dar espetáculo. Portanto, qual era o objetivo? Vencer o México. Venceu.
Aliás, o México sempre complica. Se tivesse só Brasil para o México jogar, o México seria vice-campeão do mundo. Mas conseguimos vencer, portanto o objetivo foi alcançado, está aprovado. Para mim também sim, você pode acessar e votar. O resultado no final do programa de hoje. Hoje é a vez da rodada, ou melhor, no grupo B. Agora há pouco a Espanha fez o que se esperava. Mesmo jogando com uma equipe praticamente reserva, os atuais campeões mundiais atropelaram o time do Tahiti por 10-0. No apito! 10-0. No apito! Os gols foram marcados por Fernando Torres 4 vezes. Meteram a mão! O Torres perdeu um pênalti, diga-se de passagem. Inexistente, castigo inexistente. Perdeu o pênalti. O Davi Vidia fez 3, o Davi Silva 2, o Juan Mata 1, e aí você viu, vitória construída, viu não, né? A gente vai mostrar esses gols amanhã por questões contratuais, 10-0. Goleiro do Tahiti parece goleiro leite condensado. Lembrou um amigo nosso, Caio. O Caio. A única coisa que o Caio pega é a gordinha lá. Daqui a pouco, às 7 da noite, Nigéria e Uruguai se enfrentam em Salvador. Caso a Nigéria vença ou empate o jogo, se classifica, melhor, se a Nigéria empatar, os espanhóis já se classificam antecipadamente. Se a Nigéria ganhar, também já garante vaga para a próxima fase. Aí teremos Espanha e Nigéria, Brasil e Itália nas semifinais. Só falta saber quem vai terminar em primeiro para definir os confrontos. Primeiro do grupo A pega o segundo do grupo B, primeiro do grupo B pega o segundo do grupo A. Pelo jeito, Brasil e Espanha, pelo menos essa expectativa, devem terminar em primeiro, o que permitiria um cruzamento só na final. Pensou Brasil e Espanha nas semifinais? Que desastre! Não, lá da Espanha que Brasil só cruzarão claro que não. Na final. Vamos imaginar que de repente o Brasil tropece com a Itália ou a Espanha tropece na Nigéria. Por isso que você não acerta palpite. Por isso que você não acerta palpite. Possibilidades. Você está... São possibilidades. Você está não está garantindo o Brasil. Divagando. Divagando na maionese. Mas pode acontecer. Pode, para. Você acha que a Espanha vence a Nigéria com facilidade? O Brasil vence a Itália? Teu palpite está igual os políticos aí. Não vamos mexer na tarifa. Não vamos mexer na tarifa. Teu palpite está igual. Está igual, né? Está igual. Então tá certo. Bom, seguimos com a Copa das Confederações. A FIFA confirmou hoje, notícia lamentável, Godoy, um roubo de 1.000 euros no hotel onde a delegação da Espanha ficou hospedada em Recife. Além desse furto, as manifestações no país diante do alto gasto de dinheiro público nos eventos esportivos também estiveram na pauta das coletivas de imprensa da entidade máxima do futebol. A passagem da Fúria por Recife na semana passada não será guardada com uma boa recordação pelos jogadores. O jornal Marca da Espanha publicou nesta quinta-feira que alguns jogadores foram roubados no hotel Golden Tulip, que recebeu a delegação. Cerca de 1.000 euros, quase 3.000 reais foram furtados. O porta-voz da FIFA, Pekka Odriozola, confirmou o ocorrido. Sabemos que houve uma denúncia para a polícia. As autoridades competentes estão cuidando deste caso. Também estamos em contato com a seleção que foi furtada. Outro assunto abordado foram os cartazes de cunho político exibidos no Jogo do Brasil, fato proibido pelo regulamento da FIFA. Isso depende do tipo de cartaz. Vocês podem conferir a lista do que é proibido no Código de Conduta da FIFA. O que eu posso dizer é que havia algumas mensagens que deveriam ser removidas nos jogos. Mas isso é normal. Acontece sempre, em todos os campeonatos do mundo. Repito, existe um procedimento padrão e ele foi aplicado sem graves incidentes. Assim, algumas faixas foram retiradas. Bom, os protestos, eles são legítimos, que fique muito bem claro. Hoje também houve gritos no Maracanã durante o jogo Espanha e Tahiti. Agora, sobre o furto da delegação espanhola, algo lamentável. Quer dizer, o hotel fracassou na segurança,
A própria organização tinha que cuidar que justamente os quartos onde ficam hospedados as delegações, não pode passar ninguém. Não pode passar ninguém, quer dizer, é inadmissível o que ocorreu no hotel onde a seleção espanhola estava hospedada. É mais um fato para arranhar a imagem do Brasil. E falando sobre Recife, isso foi em Recife, e em Fortaleza, a esposa do Júlio César foi assaltada também por três assaltantes. Ali a gente tem, pode voltar novamente a imagem da manchete, veja só. 6 internacionais em hotel de Recife, ou seja, 6 pessoas foram furtadas. É uma vergonha, mas mostra aquilo que o mundo pensa negativamente do Brasil e dos brasileiros, né? Que são desonestos. E há uma generalização. Mas não, é o brasileiro desonesto. A gente é sempre visto sob desconfiança lá fora. Portanto, dão motivos e capricham para mostrar que no Brasil tem safado. E não é só na política, não. É também em alguns estabelecimentos comerciais. Claro que o risco de você ter alguma coisa furtada em hotel, qualquer um de nós corremos em qualquer lugar do mundo. Aconteceu na Copa da África do Sul, jornalistas, por exemplo, tiveram também dinheiro roubado durante a cobertura da Copa do Mundo de 2010. Mas a polícia agiu, identificou, prendeu e o dinheiro foi novamente resgatado. O que a gente espera é de um pouco mais de cuidado das autoridades, das pessoas que hospedam as seleções, para reforçar a segurança. Esse tipo de fato realmente é lamentável. E a FIFA precisa se modernizar também, hein? Acabar com essa ditadura da FIFA aí que ela impõe aos países, que ela está interferindo no comportamento, nos costumes, na legislação dos países, onde haverá o evento e há o evento da FIFA. A FIFA não é essa belezura de honestidade, de integridade moral, não. Então também está na hora da FIFA se enquadrar, se enquadrar. Ela está preocupada com a imagem do produto que ela vende. Tem patrocinadores que associam a imagem à FIFA e esses patrocinadores reclamam quando as coisas não vão bem, porque estão associando a marca a algo que traz uma boa imagem. Se esses patrocinadores cuidassem bem da imagem, não associavam à FIFA. Então, FIFA, dona FIFA, pega leve. A propósito, só para resumir esse assunto FIFA ou concluir, o Blatter foi embora. Foi acompanhar outros torneios e tal. Prometeu voltar, mas criou um mal-estar nas autoridades. Ele precisa voltar no encerramento para a gente vaiá-lo. Não é só a vovó Dilma, não. Nós precisamos vaiar também o Blatter. E muito! Rápido intervalo agora no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho tem Palmeiras que volta aos trabalhos reforçado. A apresentação de Paulo César Carpegiani como novo comandante da Ponte Preta. Até já. Estamos de volta com futebol internacional. Recém-aposentado dos gramados, o inglês David Beckham está movimentando multidões na China. Ele está no país asiático desde o início da semana, numa turnê para ajudar a divulgar a liga de futebol local. Mas hoje a visita do astro a uma universidade em Xangai quase acabou em tragédia. Cerca de 1000 fãs invadiram o estádio de futebol da Universidade Tongji para tentar chegar mais perto do ex-jogador. No corre-corre, 5 pessoas se feriram, felizmente sem gravidade. 4 eram funcionários da universidade e outro era um aluno estrangeiro. Com a confusão, o evento teve que ser cancelado. Ao saber do ocorrido, Beckham fez questão de mandar uma mensagem pedindo desculpas aos fãs e dizendo que torce pela recuperação rápida dos feridos. Aí o Beckham, portanto, continua arrastando o quarteirão na Ásia, na China, Godoy. É um cavalheiro, né? Ele tem uma imagem muito positiva, de admiração, desperta muita admiração. E tomara que ele continue alimentando isso por muito e muito tempo, convivendo com isso e mantendo isso vivo, porque ele é um exemplo de como se comportar em atividade e pós-atividade. Já fez umas bobagens, é verdade, já foi expulso em jogadores em jogo de Copa do Mundo, porque falaram mal da
da Vitória, mas ele aprendeu, era muito jovem. O Beckham, né? Se não me falha a memória, na Copa de 98. Falaram mal da Vitória? Para provocá-lo. E aí ele reagiu, foi expulso. Ele não aceitou nem empate. Não aceitou, não teve conversa. Mas aí depois botou a cabeça no lugar, já entrou em desentendimento com o Ferguson também, mas foi muito nobre quando foi advertido. Enfim, é um jogador que tem portas abertas, quer dizer, parou, né? Aposentou. Mas se ele resolver voltar a jogar, vai ter clube abrindo porta para isso, pode ter certeza. Principalmente pelo detalhe Se ele quiser jogar no Mugimirim, que é isso? Pô, você quer humilhar o cara. O Mugimirim teve o Rivaldo, foi o melhor do mundo? Teve, agora mas não conseguiram manter nem esse time que fez bonito no Campeonato Paulista, pô. Agora o Beckham é o seguinte, né? Quem olha pra ele, olha com os olhos igual do tio Patinhas lá, cheio de cifrão. Cheio de cifrão quem olha pra ele, porque é uma mina de dinheiro, é um Midas. Aonde ele põe a mão, até a mulher dele, que era feinha, ficou bonita. Vai ver que foi por isso que ele ficou bravo. O cara deve ter falado pra ele, a tua mulher é muito feia. Ela mandava ele ficou bravo. Bom, vamos seguir, vai. A Ponte Preta apresentou oficialmente o novo comandante para a sequência da temporada. Paulo César Carpegiani. Chegou com a missão de tirar a macaca da lanterna do Brasileirão. A reportagem é de Alexandre Silvestre. O lugar que estava vago agora tem dono. O novo técnico da Ponte, Carpegiani, chega ao Moisés Lucarelli, por enquanto, sem definir uma meta para o time nesse Campeonato Brasileiro. Mas o presidente do clube já sabe o que quer do professor. A meta esse ano é ficar entre os 10. Entre os 10 primeiros, né, presidente? Que fique bem claro. E para isso, reforços virão? Estamos vendo, analisando o mercado, até setembro, até fechar as contratações, nós sempre vamos estar vendo alguma contratação para uma determinada posição. Vai chegar para resolver, nós vamos estar medindo esforços para ir buscar. Paulo César Carpegiani assinou um contrato curto com a Ponte Preta, até o fim do Campeonato Brasileiro, porque para ele, futebol é resultado. Nós estamos com quantos? 5 rodadas? 3 pontos. 5 rodadas, 3 pontos. É para estar com um pouco mais, sim, paciência. Eu acho que está muito nivelado. Tem algumas equipes, essas 3 ou 4 equipes que estão um pouquinho e que não estão lá em cima. E que não estão lá em cima. Se tem o Atlético, está lá embaixo. O Fluminense que poderia, o Corinthians também. Então isso significa, vem ainda a favorecer isso que eu estou, vem afirmar ainda isso que eu estou dizendo. Mas eu tenho confiança naquilo que eu vi da Ponte. Dizer aonde nós vamos chegar, eu não me atreveria a dizer, mas eu tenho ambição guardada para mim dentro de que nós temos que alavancar essa situação e sair disso aí rapidamente. Trouxe a tiracolo o filho Rodrigo, que será uma espécie de assistente técnico. O outro é o Zé Sérgio, que já estava na base da macaca. O treinador quer pelo menos 2 meses de trabalho para começar a ser cobrado e promete rápido entrosamento com imprensa e grupo de jogadores. Eu tive vários telefonemas de vocês, apareciam no meu mostruário. Eu não atendi ninguém. O meu tratamento com vocês vai ser bem claro, não vou ter preferência assim com meus jogadores por ninguém. Vou atender todo mundo da mesma forma. Gostaria de ter uma quantidade de todos, mas se existem as situações, eu quero pegar com um ambiente extremamente sadio, que isso eu acho fundamental. Carpegiani, na Ponte Preta, o Carpegiani que tem um trabalho que eu respeito muito, Godoy. E se houver paciência, se tiver respaldo da diretoria para que ele possa fazer um trabalho a médio e longo prazo, ele pode levar a Ponte Preta num caminho de vitórias. Ele usou uma palavra legal ali, que é ambição. Ele tem ambição. E a Ponte Preta também tem que ter ambição. Qual é a ambição para o padrão, para o forte da Ponte Preta? É disputar uma das vagas para a Libertadores, no mínimo. No mínimo isso. Então tem que pensar grande, tem que investir e alcançar esse objetivo para que a torcida da Ponte Preta continue fiel e sentindo orgulho do time, do clube.
né, nessa campanha do sócio-torcedor. Portanto, Ponte Preta rumo a Libertadores, Carpegiani. Arrebenta, meu filho. A gente brinca muito com o Flávio Prado, mas a Ponte Preta tem uma tradição, tem uma história. Já foi semifinalista de Campeonato Brasileiro algumas vezes, finalista de Campeonato Paulista em várias oportunidades, 5, 6 oportunidades. É só o Carpegiani não deixar o Flávio Prado atrapalhar. Ele fica telefonando, dando palpite, quer interferir, se acha que sabe, que entende. Carpegiani, não atenda telefonema do Flávio Prado. Telefone, não atenda. Só vai conversar na coletiva. O Flávio Prado tem moral. Flávio Prado derrubou o Guto. Brincadeira, Dudu. Brincadeira. Para deixar bem claro. Ó, escorreu o veneno. A curta temporada de férias chegou ao final para a Portuguesa. Bola para valer só na semana que vem, porque a prioridade agora é melhorar o condicionamento físico. A quarta-feira da Lusa com o repórter Adriano Dolfi. É isso mesmo, Anitta. A Portuguesa é mais um clube aqui de São Paulo a retornar às atividades depois de um curto período de folga e já pensando no Campeonato Brasileiro. Aqui ao meu lado o Correia. Tempo suficiente para descansar? Correia, como é que foi esse retorno aí às atividades? É puxado, né? Normal. É um tempo que a gente tem para acertar todos os detalhes, né? Parte física, parte técnica, parte tática, né? Porque na volta a gente sabe que vai ser uma sequência difícil de jogos, né? Jogos aí quarta, domingo, então não tem tempo muito para trabalhar, aproveitar bem, né? Os trabalhos serem bem feitos para a gente voltar aí bem da mesma forma que a gente terminou. E o interessante, né, Correia, é que a Portuguesa deixou uma boa impressão nessa pausa aí do Campeonato Brasileiro, aquela vitória sobre o Fluminense, né? E agora pensar no Cruzeiro, jogo difícil em casa, dá mais moral, né? Todo jogo é difícil, o campeonato é muito equilibrado, muito disputado, são equipes de nível, né? A gente teve uma sequência muito difícil também, acho que tirando a derrota para o Vasco no primeiro jogo, a equipe veio numa crescente, né? Isso que é importante e agora, como eu falei, aproveitar bem essa parada para voltar no mesmo nível, até melhor, porque a gente sabe que a sequência é muito difícil. Queria a sua opinião sobre a manutenção do Coronel Edson Pimenta no cargo. Acho que dá mais tranquilidade para o grupo trabalhar? Claro, é um cara que está com a gente faz tempo, que conhece todo mundo. A gente sabe que o futebol é resultado dentro do campo, né? Eu acho que os resultados, assim, foram bons, né? E a gente fica feliz dele estar junto com a gente. Vamos continuar trabalhando para continuar tendo esses bons resultados. Só para a gente encerrar aqui, Correia, qual a sua avaliação a respeito desse campeonato? Lógico, foram poucas rodadas, né? Somente 5. Muitos clubes ainda vão mudar o elenco com essa janela de transferência. Mas até onde que você acha que a Portuguesa pode chegar? Eu acho que, se a gente vê pelos jogos que a gente fez, a equipe foi bem. Como eu falei, tirando o jogo do Vasco, que a nossa estreia não foi muito boa. A gente pegou o Náutico fora, que é um adversário muito difícil de jogar. Depois a gente teve o Inter, o Corinthians e o Fluminense, que são 3 candidatos a estar brigando lá em cima. Né? A gente não perdeu, ganhando do Fluminense, que é o atual campeão. E isso dá um parâmetro muito bom, mas é muito cedo para falar, 5 rodadas, falta ainda 33, é muito campeonato, vai mudar muita coisa, mas acho que a gente tem condições de brigar ali para uma vaga na Sul-Americana. Legal, agradeço aí ao Correia pela participação, só lembrando que a Portuguesa volta a campo dia 6 de julho contra o Cruzeiro, 9 da noite, no estádio do Canindé. Do CT da Portuguesa, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. É isso aí, Adriano. Bom, Anito. É o cabelo loiro, os olhos azuis. As pessoas confundem. Mano. Cabeludo. E o Edson Pimenta é da turma do José Antônio Espera, lá, coordenador de governo lá de Araraquara. E fez bem a Portuguesa em manter o Pimenta. Nós não temos no mercado aí ninguém que conheça mais futebol do que o Edson Pimenta, não. E ele estará domingo no Mesa Redonda. No Mesa Redonda, o técnico da Portuguesa, tá? Isso. Agora, com essa pausa do Campeonato Brasileiro por conta da Copa das Confederações, a gente tem falado como foi o ano até aqui dos grandes clubes de São Paulo. Hoje a gente vai falar do São Paulo, que teve um começo de 2013 complicado. Apesar da campanha boa no Campeonato Paulista, parou nas semifinais. E na Libertadores caiu nas oitavas. No Brasileirão, o time começou razoavelmente bem, mas não foi o suficiente para conquistar a confiança do torcedor. Vamos relembrar o começo de ano São Paulino. Depois de encerrar a temporada passada como o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro e com o título da Copa Sul-Americana, primeira conquista após 4 anos de estiagem, 2013 surgia no horizonte como o ano da retomada para o São Paulo Futebol Clube.
de volta à Copa Libertadores da América. Após 2 anos longe da principal competição continental de clubes, o tricolor paulista começou a atual temporada sonhando em voltar ao topo. Para tanto, além de manter medalhões como Rogério Ceni, Luiz Fabiano e Paulo Henrique Ganso, ainda repatriou o zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002. Toda partida é importante, mas a gente sabe que essa competição é diferenciada, a concentração tem que ser maior, a vibração, a emoção tem que ser muito grande também. Eu acredito que a gente tem que passar isso para a equipe. E o começo do ano foi promissor, com o time do Morumbi passando pela pré-Libertadores e ponteando o Campeonato Paulista desde as primeiras rodadas. Amorteceu o Alisson, atrás o Luiz vai fazer, gol! Gol! São Paulo! Mas a esperança da torcida começou a se transformar em desconfiança logo na fase de grupos da Copa Libertadores. Com São Paulo perdendo todos os jogos como visitante, vendo o Luiz Fabiano tomar 4 jogos de suspensão por insultar o árbitro e chegando à última rodada com pequenas chances de classificação. Porém, o tricolor mostrou porque é conhecido como o time da fé e conseguiu uma vitória heróica no confronto contra o Atlético Mineiro no Morumbi, garantindo assim uma vaga nas oitavas de final da competição continental. O São Paulo manteve o bom momento também no Campeonato Paulista, terminou a fase classificatória em primeiro lugar e bateu o Penapolense pelas quartas de final do estadual por 1-0. Tudo ia bem até o final de abril, mas em maio o castelo de areia tricolor ruiu em 3 atos. O primeiro foi em pleno Morumbi, na quinta-feira, 2 de maio, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Derrota de virada por 2-1 diante do Atlético Mineiro, após a expulsão boba do xerifão Lúcio. O segundo também foi no Morumbi, logo no domingo seguinte, no dia 5 de maio. Após um empate sem gols com o arquirrival Corinthians pela semifinal do Paulistão, o São Paulo caiu na disputa de penalidades, com o direito a chilique de Rogério Ceni, após o árbitro Antônio Rogério Batista, do Prado, mandar voltar a cobrança de Alexandre Pato, defendida pelo adiantado goleiro artilheiro. E o último ato da queda tricolor foi na quarta-feira, 8 de maio. Goleada impiedosa do Atlético Mineiro por 4-1 no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, colocando fim ao sonho do tetracampeonato. O duro golpe foi sentido e a resposta foi imediata. 2 dias após o tropeço no torneio continental, o presidente do clube Juvenal Juvencio convocou a imprensa para anunciar a dispensa de 7 jogadores, todos reservas, ou garotos promovidos da base. Mandou todo o time para o purgatório do CT de Cotia, até o início do Brasileirão. E colocou inclusive o ídolo Luiz Fabiano na prateleira. Se tiver uma proposta importante nesse meio do ano, ele pode ser transferido. A torcida tricolor, que esperava nomes de peso para esquecer as decepções do primeiro semestre, teve que se contentar com nomes poucos badalados, como o atacante Silvinho, o meia Rony, o goleiro Renan e os laterais Caramelo e Reinaldo. Apesar do péssimo clima, o Brasileirão começou bem para o time do Morumbi, que chegou a liderar o campeonato após 3 rodadas. Mas a derrota para o Goiás, também no Morumbi, trouxe à tona todas as mágoas recentes. Com a torcida gritando o nome de Muricy Ramalho. Questão de posicionamento do treinador na beira do campo, torcida fazendo as suas manifestações, eu já coloquei no último jogo, né? Não influencia em nada no meu trabalho, nas minhas decisões. O empate contra o Grêmio na última rodada antes da pausa para a Copa das Confederações, com direito a gol do insatisfeito Luiz Fabiano, talvez seja a água na fervura que o São Paulo precisa para retomar o caminho das conquistas no segundo semestre. Quer dar uma pitadinha do São Paulo? Essa paralisação é boa para o São Paulo, como é boa para os demais clubes também. Se condicionam fisicamente, onde estava em ebulição, o ambiente tende a melhorar, tranquilizar, e parece que isso aconteceu no São Paulo com o Luiz Fabiano, né? Termina essa agitação. Vai terminar tudo bem. Vamos começar do zero, e com a vantagem. O São Paulo está bem colocado na tabela de classificação, embora a diferença seja mínima para os piores também. No Santos, o técnico Claudinei Oliveira segue cada vez mais firme
na comissão técnica. No comando da equipe ainda corre risco, daqui a pouquinho eu explico. Pelo menos foram essas as palavras do... Agora, que ele está forte no cargo, são as palavras do Montijo. O argentino conversou com a imprensa hoje. Treinos puxados no CT Rei Pelé. As informações do Peixe com o repórter Osmar Garrafa. Nesse momento, o Santos é o 16º colocado no Campeonato Brasileiro com 5 pontos ganhos. Um apenas acima da zona de rebaixamento. E para Montijo, essa pausa na competição pode ser considerada boa para ajustar a equipe. Você tem quase 20 dias para trabalhar, tanto na parte física como na técnica e tática dentro do campo, que o time não estava jogando bem. No último jogo deu uma melhorada. Mas a gente tem que trabalhar para voltar da melhor maneira, porque essa não é a posição que o Santos tem que estar com 5 pontos. A gente pensava outra coisa e tomara que na volta o time jogue melhor e consiga os pontos que perdeu nas primeiras rodadas. Mas como ajustar o time sem a definição de um treinador? Sem Bielsa, Claudinei Oliveira continua, mas ainda como interino. Será que essa indefinição incomoda o elenco santista? Não é uma preocupação. O brasileiro está começando. A primeira vitória veio da mão do Claudinei. Para o meia Montijo, o momento é de dar apoio total ao técnico Claudinei Oliveira. Afinal, é ele quem está no comando da equipe santista. Sempre é bom um treinador que conheça muito bem ao time, né, ao grupo. O Santos é um time que tem muitos meninos, muitos moleques que estão subindo agora. E às vezes é necessário um treinador que conheça eles. Ninguém melhor que o Claudinei, né? É um bom treinador que em pouco tempo já dá para perceber uma melhorada no estilo do jogo do time, não falando que o Muricy seja ruim ou isso aí, mas o time precisava por aí uma mudança. Como falei, o time está tendo muitos meninos que estão vindo das bases. E às vezes precisa um cara que conheça muito bem a eles. E como falei, ninguém melhor que o Claudinei, que para ele é uma chance única, né? E para nós tentar melhorar, porque o Santos precisa melhorar. Bom, a situação do Claudinei é a seguinte, Godoy. A diretoria santista, o comitê gestor, mantém o Claudinei no cargo e na comissão técnica, independentemente da contratação de um outro treinador. O Santos negociou com o Bielsa, não deu certo. E o Santos está negociando com o Gerardo Martino, que é o técnico do Newell's Old Boys da Argentina, que está inclusive nas semifinais da Libertadores da América. Essa é a prioridade do Santos no momento. E se contratar o Martino, mesmo assim o Claudinei deve permanecer na comissão técnica. Pelo menos esse é o pensamento da diretoria santista. E faz muito bem deixar o Claudinei, porque o Claudinei tem contato com esses garotos que estão subindo, conhecem o comportamento dos garotos, os garotos têm mais intimidade com o Claudinei tem conhecimento e condições, então ainda não tem o status de grande técnico, de grande equipe, mas na vida nós precisamos ter oportunidade, como aqui, olha só, esse livro aqui, Do Brilho deste Sol Araraquarense, do Coca Ferraz, lá de Araraquara, o professor Coca Ferraz. Senão o sol não vai brilhar para todo mundo, tem que ter oportunidade para o sol brilhar. Foi assim comigo, foi assim com o Celso também. Olha só como o sol do Celso brilha demais. Hoje foi a vez do Palmeiras voltar aos trabalhos e com novidades no elenco. Jogadores recuperados de lesões e o paraguaio Mendieta treinando pela primeira vez com os novos companheiros. Acompanhe na reportagem de Osmar Garrafa. No elenco palmeirense, uma unanimidade. Essa paralisação no campeonato da Série B por causa da realização da Copa das Confederações veio em boa hora. Essa parada foi boa em vários aspectos, no entanto que a gente teve 6 jogos aí muito em cima, desgastante, com viagem também, então nessa parada boa até mesmo para os jogadores que estão no DM, que estão voltando, para incorporar, para trabalhar junto, esse tempo, essa pausa aí.
E né, o descanso também, então acho que vai servir para muita coisa aí agora, começar firme de novo e não perder o foco. Né? Além de ajustar a equipe, essa paralisação vai ser útil também para que Mendieta, o mais novo reforço do Verdão, se adapte e se entrose com os novos companheiros. Não é difícil, né? Você vem de outro país, né? Mesmo que seja próximo, mas né, outra língua, outra cultura, né? Acho que companheiros novos também, então... Claro que fica um pouco quietinho, assim, tudo, mas acho que nosso clube é bom, é acolhedor também, então ele vai logo já está em casa, mas logo ele vai ficar mais à vontade. Quanto a reforços, a diretoria ainda sonha com a contratação de 2 jogadores, um meia e um atacante. Para o ataque, o nome Diego Urém, jogador que está disputando a Copa das Confederações pelo Uruguai, é muito comentado por aqui e poderá ser reforço do Palmeiras para a sequência desta temporada. Enquanto esses reforços não chegam, o grupo comemora a volta dos atletas que estavam no departamento médico, principalmente Valdívia, que já está à disposição do treinador. Se o Valdívia está vindo, está somando mais uma vez, né? Acho que, se Deus quiser, que não se machuque mais para que possa nos ajudar aí e a gente consiga subir. Então, acho que o Valdívia vai fazer muita diferença para nós aí dentro de campo, aí, né? Com a vontade que ele está tendo aí de trabalhar, de treinar. Então, acho que vai nos ajudar 100%. Hein? Com os campeonatos paralisados em função da Copa das Confederações, os jogadores do futebol brasileiro treinam bastante e acompanham a competição da FIFA. Henrique do Palmeiras, por exemplo, está confiante no trabalho da seleção brasileira. A cada jogo a seleção vem crescendo, vem demonstrando maturidade, várias outras coisas, então a gente tem tudo para levar assim. O desejo de Henrique em retornar à seleção brasileira é tão grande que ele não acredita que estar jogando a Série B do Campeonato Nacional possa ser problema. Então, claro que a gente pensa sempre, almeja estar na seleção, então que acho que para mim não influi em nada, não faz diferença nenhuma e se Deus quiser a gente consiga subir isso aí e coloca o Palmeiras na primeira divisão novamente e que a gente seja lembrado novamente. Os palmeirenses lá de Araraquara estão eufóricos com essa contratação do Mendieta e com o possível retorno do Valdívia, né? Palmeirenses como a Eneida e a sobrinha dela, Júlia, querida Júlia, 6 aninhos, maravilhosa, inteligentíssima. E é importante que o Palmeiras vá se reforçando, porque o Palmeiras precisa jogar e encantar e empolgar os seus torcedores. Não basta só resultados, precisa jogar com muita qualidade. E o técnico? Então, no Mesa Redonda, Gilson Kleina é o representante palmeirense no próximo domingo, a partir das 9h30 da noite, programa sob o comando do Flávio Prado e com a participação do Godoy, do Chico Lang, do Vanderlei Nogueira, o homem que gosta de talismã. O talismã do Vanderlei Nogueira é anãozinhos. De jardim? Anãozinhos, eles adoram anãozinha. Em regime de concentração total, os jogadores do Corinthians seguem se preparando para a sequência da temporada após a final da Copa das Confederações. E a boa notícia no timão foi a volta do atacante Emerson Sheik. Feliz da vida com a recuperação da macaquinha Cuta. Ela não estava muito bem na saúde, não. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Macacos me mordam. A Cuta, a macaquinha de estimação do Sheik, andou doente. Essa foi a justificativa do jogador que faltou ao treino de ontem pela manhã. Mas hoje ele parecia recuperado do baque emocional. Macaquinha melhorou? Tá melhor. Tá melhor então, né? Pouco ele falou que ela estava doente. A gente sabe que ele é muito apegado à macaca dele, né? Mas não chegou a comentar bem o que ela tinha. Hoje ele falou que ela estava melhorando e tal, que ele deixou alguém cuidando dela lá, mas a gente não sabe qual foi o problema que ela teve. Macaquices à parte, o Corinthians entrou em regime total de concentração até quarta-feira da semana que vem. Treina, come e dorme no CT do Parque Ecológico. É a chamada intertemporada, que derruba mesmo. Período de testes laboratoriais lá dentro e físicos aqui fora. É hora dos preparadores carrascos levarem os atletas à exaustão e do resgate entrar em cena. É puxado, é bem puxado. O trabalho de ontem e de hoje foram bem cansativos, né? Mas faz parte, né? São os ossos do ofício que a gente fala, né? A gente
tá batalhando, tá brigando aí no dia a dia com o cansaço para depois colher os frutos mais à frente. Preparação intensa, pesada, que visa fortalecer o time para o segundo semestre. Primeiro desafio, duelo clássico contra o São Paulo. Dia 3 de julho tem jogo no Morumbi pela final da Recopa Sul-Americana. É um jogo grande, né? São duas equipes grandes. Acho que todo jogador quer jogar um jogo assim, principalmente se tratando de uma competição como essa, né? Como eu falei, é curta, mas é uma competição, vale um título importante. E quando se trata de clássico, além de ser o campeonato à parte, também tem um troféu na disputa aí. Enquanto isso, é treino, mais treino e contagem regressiva para voltar rapidinho a jogar bola. Até porque já tem neguinho aí pedindo arrego. Quer moleza, Douglas? Compra uma macaca. Se não tá sabendo não, agora é lei, cada macaco no seu galho. Dizem que foi uma comida que fez mal para a Cuta. Agora desenvolva. Comida, mas é coisa de veterinário, aí vai dar tudo certo. O torcedor do Corinthians ficou mal acostumado com as conquistas, faz pouco tempo foi campeão paulista, mas não vai deixar o time sossegado diante do São Paulo. Vai exigir que o Corinthians jogue para ser campeão. Portanto, Celso, vamos em frente. Resta saber se o Emerson fica ou não fica, se vai renovar contrato ou não. Bom, vamos para o resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Você aprovou a atuação da seleção brasileira contra o México? Sim ou não? Está aqui o resultado, ó. Fresquinho, 69,7% dizem que a seleção foi aprovada. O programa de hoje termina aqui. Mais notícias de esportes daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Boa noite e até daqui a pouco. Você ficou bem. Gazeta Esportiva.